Olá, bom dia, graça e paz. Hoje, dia 8 de maio, uma quinta-feira, estamos aqui dando início a mais uma série de ensinamento da Palavra de Deus e tem como o nome dessa série Despindo-se de si para o novo de Deus. Despir-se de si é tirar tudo de dentro que é de si, do seu próprio eu, do seu egoísmo, da sua presunção, da sua vaidade, para colocar para fora e para vir um novo de Deus, que é glorioso, que são os frutos, o caráter, o Espírito de Deus, maravilhoso. Vamos iniciar com a oração, depois a gente começa a meditação. Santo Deus e Pai, estamos em Tuas mãos. Bem sabemos, meu Deus, que há uma dificuldade, há uma guerra de levar a Tua palavra. Há muitos obstáculos, empecilho, mas o Senhor está conosco para junto aqui difundir, divulgar a Tua maravilhosa, bela palavra pelo Teu maravilhoso ensino que traz luz, vida para cada um que nós colocamos isto em prática. Abençoe em nome de Jesus. O ensinamento da palavra de Deus é algo fabuloso, algo magnífico, glorioso, porque traz luz, traz direção, traz firmeza para aqueles que atentam. O ensino da palavra de Deus de forma pura, genuína, do jeito que está escrito, isso sim, fortalece a vida espiritual de todos nós. Vamos começar a série aqui, Despindo-se para o Novo de Deus, e nesta primeira parte temos como tema o homem e a sua natureza adâmica. O que significa isso? Natureza adâmica. Quando o primeiro homem, Adão, desobedeceu às ordens de Deus, aí entrou uma natureza má, uma natureza pecaminosa dentro do homem. E por isso que todos que nascem aqui nesse mundo, nessa terra, já nascem com essa natureza, com essa semente. E é isso que nós vamos, nesses dias dessa série, vamos trabalhar para que todos nós venhamos entender que aquilo que veio a germinar de uma natureza ruim dentro do coração do homem possa ser extirpada para fora e venhamos ter o novo de Deus. Vamos começar com o texto básico dessa meditação, Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, não há desculpa alguma. Por mais que alguém queira dizer assim, eu não preciso aceitar a salvação. Eu não preciso de Cristo, eu já tenho ele desde criança. Eu não vivo no pecado, eu não faço isso, não faço aquilo. Estamos falando aqui de uma semente germinada desde o início, muitos anos, desde que o homem foi criado. Então não há desculpa. A palavra de Deus diz claramente que Deus olhou do alto dos céus para a terra e não viu um justo sequer, porque o primeiro pecado de Adão passou-se a uma maldição, germinando a todos que nascem. Então todos precisamos dessa salvação, todos precisamos de Cristo, todos precisamos ser remidos dessa natureza para ter a nova natureza de Deus. Vamos iniciar aqui, ler um
um versículo de Zacarias, capítulo 7, versículo 12. Zacarias 7, 12, que diz o seguinte: sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito. Estamos falando aqui do povo de Deus. Deus o tirou da escravidão. Deus sempre libertava dos opressores, mas há pessoas que continuam com sua própria vontade, com sua cerviz endurecida. Deus trouxe o povo da Pérsia, o povo de Israel que estava sendo prisioneiros, e libertou, trouxe para a sua salvação, para a sua nação. E começou Deus a falar: olha, ajuda um ao outro, ajuda o órfão, ajuda as viúvas, o estrangeiro, compartilhe um com o outro, se ajudem. E muitos não queriam nem saber disso, não queriam saber da lei de Deus, se tinha que ter misericórdia ou não. Cada um queria fazer a sua própria vontade. Endurecia o coração aos ensinamentos de Deus, a ponto de Deus comparar uma metáfora, um coração semelhante ao diamante. Então, é muito precioso. Quando você tem um amor ao próximo, você compartilha as coisas. Quando você tem um coração quebrantado, você se volta à lei de Deus. Você se inclina para dar ouvidos. E o povo lá, desse tempo de Zacarias, fazia as costas refratárias, ou seja, era teimoso. Deus falava e virava as costas. Não queria saber o que Deus estava dizendo. É disso que nós queremos nos atentar nessa meditação. Que quando a pessoa fica no seu eu, na sua teimosia, mesmo sabendo aquilo que é certo e faz o que é errado, Deus falando para mudar, e a pessoa não está nem aí, não, eu vou fazer as coisas do meu jeito. E aí fica virando as costas para Deus e o coração começa a ficar endurecido igual um diamante. E isso é muito perigoso. Pessoas que dão lugar à rebeldia, sabe do que ensina a palavra de Deus, mas não dá o braço a torcer. E dessa forma, as pessoas ficam desprovidas da proteção de Deus, porque Deus rejeita ao soberbo. E aí, mas aqui na frente diz que o povo iria clamar a Deus e Deus não iria ouvir. Deus só tem aliança, só tem compromisso com quem se submete a Ele, às suas leis. Vamos continuar aqui então. Desde o início da criação do homem, Deus viu que o homem se deu a inclinar-se para um coração má. Está escrito em Gênesis capítulo 6, versículo 25, que diz o seguinte: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então o homem começou a se inclinar com um pensamento e um coração má para fazer as coisas erradas. Continuando, isso quer dizer que Deus fez o homem com um coração. Isso não quer dizer que Deus fez o homem com um coração má, e sim o homem que se deu à perversidade, pois Deus é perfeito e glorioso. Ele criou o homem como não um robô, pois lhe deu o livre-arbítrio. Deus dá o livre-arbítrio a cada pessoa. E aí, quando a pessoa
é consciente do que é certo e errado, aí está nela o livre-arbítrio. Se vai se voltar para dar ouvidos a Deus ou à sua prepotência, ao seu ego, e continuar dentro dela com algo que lhe faz mal. Um veneno do próprio diabo, o orgulho, o eu, a rebeldia, a teimosia. Sabe o que é certo, sabe o que Deus está pedindo para o bem e não pede. Isso traz um câncer espiritual, uma dureza ao coração. Mas para aquele que é humilde de espírito, a palavra de Deus diz, a esse Deus se inclina. É isso que Deus quer, um coração sensível e tirar tudo aquilo que é de teimosia, tudo aquilo que endurece o coração, que deixa um coração mais perverso. Deus quer que a gente extirpe para fora, rejeite isso, para ter o novo de Deus, o Espírito Santo, um coração quebrantado, voltado e uma voz da mente sensível, de ouvido espiritual, para se inclinar para a voz de Deus. E assim a pessoa tem um ser interior com a luz de Deus, tem a habitação do Espírito Santo. E aí o ser dela é um novo ser, é um ser que agrada a Deus. Vamos agradecer a Deus por essa meditação. Senhor nosso Deus e Pai, nos ajude no momento que tiver algo cogitando, algo querendo a fermentar a humildade, algo querendo contaminar a pureza dentro de nós, que venhamos ser sensível à Tua voz e rejeitar e se despir de tudo que pode contaminar o nosso ser e se voltar para a humildade, se voltar para a obediência e ao Teu temor. Em nome de Jesus, amém. Ótima quinta-feira, usar bem a mente com inteligência. Não vale a pena você ficar na sua prepotência, na sua razão própria e querer que prevaleça o que você quer e continuar com um ser contaminado, má dentro de você. Quem é inteligente desce do eu, se humilha e se volta, rasga o coração e se entrega a Deus na humildade, na simplicidade, para dar ouvido à voz de Deus e ter dentro dela um ser glorioso da paz, da pureza, da santidade e da presença de Deus. Deus abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir.